Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos aí então fazer a correção de exercícios da página 59, bem como da página 62. Espero que vocês tenham feito. Quem fez, acompanha bem lá a correção do exercício. Na dúvida, vai nos chamando, tá? E vamos se organizando, porque a organização de vocês é o sucesso de vocês. Vamos lá então para o exercício número 22. Observamos aí o exercício número 22. Ele pede lá para nós então, considerando A, esse número que representa a letra A é 2 ao cubo, pelo produto do 3, produto então é uma multiplicação, né? Pelo produto do número 5, o B 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7, e C é representado por 2 à quarta potência, 3 ao quadrado, vezes 7. Então, para nós calcularmos de uma forma mais tranquila, eu resolvi essas potências aqui, né? E essas multiplicações, trazendo em um número para nós fatorar, né? Usando a fatoração, que é uma das formas aí que vocês mais vão usar no dia a dia depois. Então, esse número 120, né? Saiu daqui. 2 expoente 3, 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. Tá? Assim saiu 252, saiu daqui. E o 1008 saiu aqui. Muito bem? Bom, a partir daí eu vou para cada alternativa. A letra A pede para nós que a gente calcule o MDC de A e B. Então eu vou trabalhar com o número 120 e com o número 252. Então vamos lá. Decompondo em fatores primos. Lembrando que números primos são aqueles que são divisíveis por ele e por 1. Então eu coloco 120, 252 e vou dividir pelo número primo menor, por um número primo que seja comum para os dois. Então está aí. Dividindo por 2, 120 eu tenho 60. 252 eu tenho 126. Novamente, os dois dá para dividir por 2. Então, continuamos com o 2. 60 dividido por 2, encontramos o número 30. 126 por 2, encontramos o número 63. Agora, o 2 já não é mais comum para os dois divisores, mas o 3 é. Então, 30 dividido por 3, 10. 63 dividido por 3, 21. O 21 e o 10 não tem nenhum divisor comum a não ser o 1. Então aqui encerrou a conta, tratando-se de MDC. Aí eu pego esses valores aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E esse é o MDC nosso aí, beleza? Na letra B, nós observarmos aí, nós temos lá então o MDC do A e o C. Então eu vou trabalhar com o número 120 e com o número 1008. Tá? Então vou fazer a decomposição em fatores primos, da mesma forma que o anterior. Então está aqui, 120 e 1008 são dois números pares, então ambos são divisíveis por 2. Encontramos então 60, aqui 504, né? Dividimos por 2 novamente, que eles continuaram par, encontramos o número 30 e o número 252. Dividiu-se por 2 novamente, encontramos o número 15 e o número 126. E aí, veja só, não dá mais por 2. Como que eu sei que dá por 3? Ao somar 1 mais 2 mais 6 dá 9. Se a soma dessa parcela aqui é 9, então 9 é divisível por 3, 126 é também. Tá? Então eu divido o 15. Como que eu sei que o 15 é por 3? 1 mais 5 dá 6, 6 dá por 3, então 15 também dá. Né? E aí dividimos por 3, encontrei 42, encontrei 5. Agora o número 5, bem como o 42, eles não têm mais um divisor que é comum aos dois. Então, tratando-se de MDC, né, maior divisor comum está aí. Multiplicamos então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 e temos aí o MDC, que é 24. Muito bem? Então, a letra C, nós temos aí então o MDC entre B e C. Então nós vamos trabalhar com o número 252 e com o número 1008.
Então observa bem lá. Nós temos aí a decomposição em fatores primos, o 258, bem como o 1008, ambos são divisíveis por 2. Passo a ter então 126 e 504. Os dois são par, são divisíveis novamente por 2. Encontramos 63, encontramos o 252. Não é mais divisível por 2, porque o 63 é ímpar. Como que eu sei que ele é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos da parcela. Então, 2 mais 5 mais 2, encontramos 9. 9 é divisível por 3, 252 também é. 6 mais 3 dá 9, 9 é por 3, 63 também é. Aí chegamos no 21 e no 42. 2 mais 1 é 3, é divisível por 3, 21 também é. 4 mais 2 é 6, então 6 é por 3, 42 também é. Encontramos então 7 e 14. 7 e 14, um múltiplo do outro, é divisível por 7, que é o nosso próximo número primo. E aí chegamos no número 1 e o 6. O 1 e o 6, o único divisor comum entre eles é o 1, então a conta para por aqui, né? A nossa decomposição para o MDC. Multiplicamos lá então 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 e encontramos 252, que é o MDC entre o número 252 e o número 1008. Lembrando que 1008, então, quando eu encontrei esse valor e ele coincidiu, é que 1008 é múltiplo de 252, tá bem? Só relembrando aí os múltiplos. Na letra D, ainda do exercício 22, nós temos o MDC entre o A, o B e o C. Né? Então, entre 120, 252 e 1008. Então, vamos lá. Nós temos, então, 120 dá por 2, ambos por 2, que é par, né? Encontramos 60, 126 e 504. Depois, dá novamente por 2, encontramos 30, 63 e 252. E aí, ao dividir por 3, né? E ambos são divisíveis por 3, embora o 252 dá por 2 e o 30 dá por 2, mas o 63 não dá. Então eu tenho que trabalhar onde é comum aos 3. E aí só vai dar o número 3. E a partir daqui não dá mais. Não dá o 10, não dá o 21, né? O 10 e o 84 dá por 2, o 21 não dá. O 21 dá por 3, os outros não. Então encerrou. E ao multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, encontramos então, entre os 3, o MDC é 12. Muito bem? Vamos lá para a questão número 23 então. Na questão 23, nós temos aí, em uma loja de tecidos, a balconista Carla conversa com o gerente Augusto. Seu Augusto, temos dois finais de peças do mesmo tecido. Uma peça tem 156 centímetros de comprimento e a outra 234 centímetros. O que eu faço? Aí o seu Augusto falou: corte ambas em retalhos, todos com o mesmo comprimento. Sim, mas com qual comprimento? Com o maior comprimento possível, maior divisor comum. Tá? Então veja só o que o seu Augusto falou aí para a Carla. E ela foi lá então e fez seu cálculo, né? Olha, como que chegou nesses 78 centímetros? Carla pensou, em seguida calculou com exatidão o comprimento de cada retalho. Né? E para nós saber como é que chegamos nesses 78 centímetros, vamos lá fazer a nossa decomposição em fatores primos, né? 156, né? Nós temos aí a peça, e 234 a outra peça. Ao fazer a decomposição, divide pelo primeiro número primo, que os dois são 78 e 117. Aí 78 é par, dá por 2, 117 não dá. Como que eu vou saber aí que dá por 3? Soma aí, ó. 7 mais 8, 15. 15 dá por 3, 78 dá também. 7 mais 1, 8 mais 1, 9. 9 dá por 3, 117 dá também. Foi o que a gente encontrou então. 26 e encontrou o 39. Ao dividir por 13, porque 13 é um número primo,
e aí os dois passam a ser comuns, né? 13 para os dois, encontrei 2 e 3, e 2 e 3, o único divisor comum para eles é o 1, né? Então está aí, 2 vezes 3, vezes 13, encontramos aí 78 centímetros, muito bem? Então está aí uma aplicação do máximo divisor comum no dia a dia, né? Que ocorreu aí na loja do seu Augusto, tudo bem? Continuando lá, nós temos o exercício número 24. Aplicando a decomposição em fatores primos, determine o MDC entre os números. Letra A, 32 e 48. Então aqui está a decomposição, usando o mesmo critério. Ambos são divisíveis por 2 por serem pares, né? Aí encontramos 16 e 24. Números par novamente, são divisíveis por 2. O 8 e o 12, número par, divide por 2. Número 4 e o 6, número par, divide por 2, que é comum para os dois. Quando eu chego no 2 e no 3, chegamos a dois números que o único divisor comum deles é 1. Então aqui encerrou o nosso MDC, né? E já partimos para a resposta, então. Ao multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, encontramos o número 16. Temos aí então a letra B. Na letra B, nós temos o número 60 e o número 72. Ao fazer a decomposição em fatores primos, nós encontramos lá então que o número 60, bem como o 72, são pares, divisível por 2. Encontramos o número 30 e o número 36, que ainda continua o par, dá para dividir por 2. Depois encontramos o 15 e 18. O 18 não dá por 3, aliás, dá por 2. O 15 não dá por 2. O 15 dá por 3 e o 18 também dá por 3. Por isso usamos o número primo 3, né? E aí está finalizando então, porque 5 e 6, o maior divisor comum entre eles é o número 1. Podemos ainda pontuar novamente, né? Que é um número primo? Qualquer número que é divisível por ele ou por 1. Ou seja, ele tem apenas dois divisores, ele próprio e o número 1. Né? Vamos lá para a letra C. Na letra C, então, 75 e 125. Ao decompor em fatores primos, né, nós temos aí o número 5. O 75 é divisível por 3 e por 5. O 125 somente por 5. Então, como os dois podem ser por 5, usamos o número 5. Encontramos 15 e 25. O 15 daria por 3, mas o 25 não dá. Mas tanto o 25 quanto o 15, ambos são divisíveis por 5. E aí ficou o 3 e o 5. Eu não continuo porque eles não têm mais um divisor comum entre eles a não ser o número 1. E 5 vezes 5, 25. Está aí o nosso MDC entre 75 e 125. A letra D, nós temos o número 70, 90 e 120. Ao decompor em fatores primos, nós vamos dividir ambos por 2, porque os três números são pares. Chegamos a 35, 45 e 60, que só dá por 5 para os três. Então está aí. Já chegamos em 9, 7, 12 e eles não têm mais um divisor comum a não ser o número 1. Então encerrou aqui também, né? E 2 vezes 5 aí está o nosso MDC entre esses três números, que é o número 10. Na sequência, nós temos a letra E, 198, 126 e 54. Vão na página do livro de vocês lá, tá? Página 62 está lá os exercícios da correção de hoje. Decompondo em fatores primos, nós temos o 4, 126, o 54, né? 198. Todos são pares, aí 2. Dá para dividir. Depois nós chegamos em números ímpares. Como que eu vou dividir por 3? Olha aqui, ó. 9 mais 9 é 18. 18 dá por 3. Então 99 também dá. 6 mais 3, 9. 9 dá por 3, 63 também dá. Assim como 2 e 7, né? 7 e 2, 9. Dá por 3, então 27 também dá. E assim vai. Então, sendo assim, esses dois aqui ainda estão na tabuada, né? O 99 não, mas dá para usar a técnica igual, né?
dá por 3, encontramos o 33, o 21 e o 9, que ainda dá por 3. Aí encontramos o 11, o 7 e o 3, que agora o maior divisor comum entre eles é o número 1. Tratando-se de MDC, parou a nossa conta, né? Aí multiplico o que está aqui para achar o MDC, maior divisor comum, que é o número 18. Na sequência, nós temos lá então 28, 70 e 84. Veja, ao fazer a decomposição em fatores primos, está lá 28, 70 e 84, número par, né? 14, 35, 42, está lá o 7, porque 35 dá por 7, 14 dá e 42 dá. Então, entre os primos, para os 3 juntos, só o 7 dá. E aí chego aqui onde não dá mais, né? Então, 2 vezes 7 está aí o nosso 14. Muito bem. Questão número 25. Verifique se cada caso os números são primos entre si e justifique sua resposta. O que é ser números entre si? É quando eles vão ter um único divisor e esse número é o 1. Né? Se eles tiver 2 divisores ou mais, eles já não são primos entre si. Né? Comum. Então vamos lá. Ó, 25 e 30. Eles têm divisores diferentes do 1. Eles têm o 5, por exemplo. O 25 dá por 5, o 30 dá por 5. Então, esses dois números não são primos entre si, né? Pois possuem mais do que um divisor. Se eu olhar para a letra B, olha, a letra B eu tenho o 40 e o 21. O único número que os dois têm em comum é o número 1. Sendo assim, eles são primos entre si, né? Pois possui só um número, né? 1 como divisor comum. Só um número como divisor comum deles, né? Na letra C, da mesma forma, o 7 e o 11 são dois números primos. O único número que é comum para os dois é o número 1. Né? Então, sendo assim, eles são primos entre si. Mas professor, o 40 e o 21 não são números primos. Mas veja o enunciado. Primos entre si. Que eu tenho número primo, que é uma coisa. Número primo é quando eu tenho só dois divisores. Ele próprio, o número 1. Números primos entre si é que esses números só tem um divisor comum entre eles, que é o número 1. É aí que acaba o MDC, né? 28 e 35. O 28 é divisível por 7. O 35 também. Então, eles têm um divisor diferente do número 1. Então, eles não são primos entre si. Muito bem. Continuando aí. Questão número 26. Alexandre... Olha que interessante essa. Alexandre é o irmão mais velho de Regina e de Guilherme. Regina tem 12 anos e Guilherme 10. As idades dos 3 irmãos são números primos entre si, ou seja, são números que, quando combinados, eles têm um único divisor entre si, que é o número 1. Determine a idade de Alexandre sabendo que é um número múltiplo de 7 e menor que 25. Olha só, para ser múltiplo de 7, o 14 é. Só que veja bem, ó, além de ser múltiplo de 7, ele tem que ser menor que 25. O 14 é menor que 25? É. Mas e por que não serve o 14? Veja bem, ó, as idades dos 3 irmãos são números primos entre si. O 10 e o 14 são divisíveis por 2. E o 12 também. Eles não são primos entre si. Então, aí está a razão por que o 14 não serve. Embora o 14 é menor que o 25, ele passa a não ser primos entre o 10 e o 12. Entenderam? Então, por isso que aqui vai encaixar o número 21. Que o 21, ele é divisível por 3. E não é por 2. O 12 e o 10 são por 2. Então, o 10 e o 12 não são primos entre si, mas quando eu englobar os 3 valores, né, eu pegar o 21, o 10 e o 12, entre eles 3, eles são primos entre si, porque eles não têm nenhum divisor comum a não ser 1, né? Então, a razão a qual leva eles a ser primos entre si. E a resposta 21 é a correta. Muito bem. Continuando aí. Questão número 32. Segunda bateria de exercício lá. Olha. Juliana percorre os 400 metros de uma pista de atletismo em 4 minutos. E Marina percorre a mesma distância, só que em 5 minutos. Em determinado momento,
as duas estarão juntas. Depois de quantos minutos elas voltarão a se encontrar? Então veja só, que nós vamos fazer a decomposição em fatores primos e agora eu estou pensando em MMC. Estou pensando em múltiplos, porque veja, a um momento vai se multiplicando, vão se encontrar. Então, ao decompor o 4 e o 5 em fatores primos, encontrei 2, o 5 não dá, vai repetir. O 2 dá ainda, vai lá e o 5 repetiu. Pois aqui encontramos 1 e baixamos o 5. 5 dá por 5 e tudo 1. Quando deu tudo 1, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esses valores aqui e vou multiplicar um pelo outro, Então eu tenho lá 2 vezes 2 vezes 5, E passei a encontrar os 20 aí, E aí sim, 20 minutos, cada 20 minutos elas se encontram, mantendo esse pique aí de caminhada nesse tempo. Muito bem? Então tem que prestar bastante atenção na questão, ver se tu vai usar um MDC ou um MMC. Essas são as situações, problemas do nosso dia a dia aí. Tudo bem? Analisando essa aqui, dois números decompostos em fatores primos são expressos da seguinte maneira. Olha aí. Um foi expresso, então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, e o outro 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. Indica o produto de fatores primos que representa o mínimo múltiplo comum desses números. Então, o que nós fizemos aí? Percebemos que o primeiro número é o 120 e o segundo número, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7, é o 252. Ao decompor em fatores primos, olha o que nós obtemos aqui. Nós passamos a ter 120 é dividir por 2, bem como 252. Encontrei 60, 126, ainda dá por 2. Encontrei o 30 e o 63. E aí, o 63 não dá mais por 2, mas como agora eu estou tratando de MMC e não mais o MDC, o que eu faço? Vou repetir o 63, porque o 30 ainda dá por 2, e divido o 30 por 2. Eu encontrei 15 e o 63. Agora ambos dá por 3. Encontrei 5 e 21. Como o 5 não dá por 3, vou repetir o 5, mas o 21 divide por 3 e dá 7. Próximo número primo, o 5. Então o 5 vem e dá 1, e o 7 eu repito, vou dividir por 7 e encontramos tudo 1. Quando deu tudo 1, tratando-se de MMC, eu multiplico todos os valores aqui dos primos que eu usei, Então vou lá, multiplico todo mundo por todo mundo e encontro o meu resultado aí, então, na fatoração, que é o que ele pede lá, Indica o produto dos fatores, então o produto em multiplicação. Por que é 2 ao cubo? Olha aqui, tenho 3 vezes o número 2. Aqui eu tenho 2 vezes o número 3, 3 ao quadrado, 1 vezes o 5 e 1 vezes o 7. Está aí. Muito bem. Continuando então, nós temos aí a questão número 34. Na 34, considere então o A, o B e o C. Fiz também aqui para nós melhorar. Poderia estar somente analisando aqui, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. O que nós temos comum aqui? Então, esses dois aqui eu não preciso usar, porque ele vai estar em comum lá, Depois aqui eu tenho 5, eu vou usar lá, não tem, enfim. Mas achei por bem, para ajudar vocês até para ir praticando a fatoração, que é o que a gente mais vai estar usando no dia a dia, e transcrevi. Organizamos esses valores, esses números aqui, e aí nós vamos fazer a decomposição em fatores primos, Fazer a fatoração, que a gente diz, Então, sendo assim, fizemos da letra A, lá do livro de vocês, Ele pede o MMC entre o A e o B. Então, o A é o 72 e o 20 é o B. Ao fazer a decomposição, 32 e 10, ainda dá por 2, 18 e 5, o 5 não dá mais, repete, mas o 18 ainda dá, vem por 2. Aí deu 9, 9 dá por 3, o 5 não dá, repete. Então é importante tu ir observando essa aulinha, Olha, o 3 dá por 3 e aqui dá 1. Então encontramos 5 e aqui divide por 5 e deu tudo 1. Agora o que eu faço? Vou multiplicar esses valores aqui todos, para mim chegar aonde? Chegar no 360 aí, Então esse 360 saiu da multiplicação aqui, dos números que eu fatorei. Os fatores primos aí, muito bem? Está aí então 360. Na sequência nós temos lá o MMC entre o A e o C.
Ou seja, eu vou usar o 72 e o 54. Então, observa aí, ó. 72 e 54. Dá por 2, 36 e 27. 27 já é um número ímpar, não dá mais por 2. Mas o 36 ainda dá, então eu vou repetir no 27. E olha, deu 18, deu por 2 e deu 9. Agora eu vou usar o 3. Aí encontrei 3, aqui deu 1, 9 dividido por 3 deu 3, 3 dividido por 3 deu 1, deu tudo 1, o MMC acabou. Não acabou ainda, eu tenho que multiplicar os fatores, os primos aqui que eu usei. Muito bem, então ao fazer a multiplicação aí, nós encontramos 216. Tudo bem? Continuando aí, nós temos lá o MMC entre B e C. Quem é o B? 20 e o C, o 54. Tá? Então, vamos lá. Fatorando eles, está aí, fatoração. 20 dividido por 2, 10. 54 por 2, 27. 27 já é ímpar, não dá mais por 2, mas o 10 ainda dá. Então, repete o 27. Deu 5, 27 dá por 3, dá 9. E agora o 5 que não dá vai repetindo, até chegar a vez do 5, né? E aí está. O que vamos fazer agora? Multiplicar aqui os primos que nós usamos nesta fatoração. Encontramos lá, então, 540. Na sequência aí, nós temos o MMC de A, B e C, ou seja, dos 3 valores ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Olha aí. O 72 dá por 2, o 20 e o 54 também. Encontramos 36, 10 e 27. 27 é ímpar, não dá, vou repetir. Mas aqui deu 18, aqui deu 5, agora eu vou repetir o 5, bem como o 27, porque o 18 ainda dá para dividir por 2. Eu encontrei 9, agora 9 e 27 dá por 3, enquanto o 5 não dá. O que ocorre? Vou repetir o 5. Aqui deu 3 e aqui deu 9, ainda dá por 3, deu 1, ali deu 3, ainda dá por 3, então vai por 3. Aí 1 e 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Aí quando encontrei todo mundo 1, multiplico aqui e chego lá então a 1080, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, encontrei aí o 1080. Muito bem? Então é importante, deu um pouco de trabalho para montar esta aula desse formato, mas para vocês irem acompanhando bem o passo a passo, né? Embora a gente está nessa distância aí, mas que vocês possam se dedicar. Por isso que eu peço, assistam a videoaula mais que uma vez, né? Para valer um pouco também o trabalho da gente aí, para deixar vocês mais a par do conhecimento mesmo a gente estando distante. Continuando aí a questão número 35, então. A 35, calcule pelo processo de decomposição que a gente está fazendo aí, os fatores primos, o mínimo múltiplo comum dos números. Então, nós temos aí na 35 o 25 e o 30, fazendo a decomposição, né? Olha aí, ó. Por 2, o 25 não dá, vai repetindo. Mas o 30 dá por 2, então vamos lá. Tem o 15. Olha, se eu quiser fazer os 2 por 5, tranquilo. 25 por 5 dá 5 e 15 por 5 dá 3. Agora o 5 dá por 5 dá 1. O 3 repete, 3 por 3 dá. Porque aqui a ordem não vai importar. O resultado será o mesmo. Multiplico agora. Vamos lá. Olha aí. E encontramos, então, 150. Muito bem. Ainda na 35, nós temos aí, ó, o 22 e o 99. Vejam só. Ao decompor em fatores primos, veja a importância de saber que o 11 é um número primo, né? Vai lá. 22 dá para ir por 11. 99 também. Aí dá 2 e dá 9. O 2 dá por 2. O 9 repete. Pois o 9 dá por 3. Dá 3 por 3 dá 1. Quando deu tudo 1, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os valores aqui. Multiplicando, então, nós temos lá 11 vezes 2, vezes 3 e vezes 2. E aí encontramos, então, o número 198. Muito bem. A próxima, então, letra C. Na letra C, nós temos o 36 e o 48. Decompondo em fatores primos, nós temos aí 36, 48, né? Dividido por 2, temos o 18, o 24, ainda dá por 2, 9 e 12. Veja bem, ó, o 9 dá por 3, o 12 também dá por 3. Então, se eu quiser fazer agora já, ou quiser ir repetindo o 9 e trabalhar com o 12, é indiferente. Então, tá lá.
9 dá por 3, deu 3. 12 dá por 3, dá 4. Agora eu vou repetir quem? O 4. Né? E aí eu tenho então 3 por 3 dá 1. 4 por 2 dá 2. Por 2 dá 1. E aí o número 2 ficou aqui embaixo, outro lá em cima. É indiferente também, né? Até fiz da forma diferente, vocês perceberem que o resultado não vai alterar. Sendo assim, nós vamos multiplicar agora 2 vezes 3, né? E vamos obter o nosso resultado, então, que é 144, né? Está lá o MMC entre 36 e 48, que é o mínimo múltiplo comum entre eles. 150, 60 e 75. Decompondo em fatores primos, nós temos aí então nessa decomposição. Os dois primeiros são pares, o 75 não vai repetir. Então divide por 2, ainda tem o 30 que dá, vai por 2. Depois todos dão por 3, 25, 5 e 25. Agora todos dão por 5, né? Divido então 25 por 5, 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. E divide por 5 deu tudo 1. Multiplicamos aqui então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Encontramos aí 300, que é o nosso MMC de 150, 60 e 75. Indo para a próxima questão, a 36. Na questão 36 fala assim: Sônia trouxe de sua chácara uma cesta de laranjas para as irmãs Flávia e Fabiana. Flávia contou as laranjas de 6 em 6 e não sobrou nenhuma. E Fabiana as contou de 8 em 8 e também não sobrou nenhuma. Quantas laranjas continha a cesta, sabendo que o número delas era maior que 90 e menor que 100? Então prestar bastante atenção nesta questão aqui, né? É uma interpretação de probleminha, né? Uma situação problema. Então, montamos lá o MMC entre o 6 e o 8, né? Ao fatorar o 6 e o 8, encontramos aí o número 24. Né? 24, o que vai ocorrer? Ele não é maior que 90, ele é menor que 100. Mas eu tenho que entender o seguinte, que agora qualquer múltiplo de 24 é divisível por 6 e 8, porque o mínimo múltiplo comum entre eles é o 24. Agora eu posso ir ao infinito dos múltiplos, né, de 24, que eles serão divisores por 6 e 8. E aí eu veja bem, ó, coloquei aqui alguns lembretes, ó. Qualquer múltiplo de 24 será também divisível por 6 e 8. Então, como o número de laranjas está entre 90 e 100, então vamos ter um esqueminha bem detalhado aqui, olha. 24 vezes 2, 48, não é maior que 90. 24 vezes 3, 72, não é maior que 90. 24 vezes 4, 96, opa, ficou maior que 90. 24 vezes 5, 120, passou de 90. Então eu tenho que ficar menos que 100 e maior que 90. Por isso, então, 96. Laranjas tinha na cesta que a Sônia trouxe. Muito bem? Entendido aí? Lembra de rever se necessário. Tá? Importante é vocês interpretar bem este exercício também. 37. Usando o processo de decomposição simultânea em fatores primos, determine o mínimo múltiplo comum dos números. 40 e o 60. É simultâneo usando tudo junto, que a gente já vinha fazendo antes, né? Então, dá por 2, 30, 20 e 30. Ainda é par, dá por 2, 10 e 15. Ainda é par, o 10 dá por 2, o 15 não dá, vou repetir. Agora o 15 dá por 3, o 5 não dá, vai repetir. Até que chega os dois 5 e dá por 5 e dá 1. Quando eu falo dá, divide, né? Divido o 40 por 2, o 60 por 2, muito bem. Continuando então, nós temos aí a multiplicação e encontramos 120, então, que é o mínimo múltiplo comum entre o 40 e o 60, né? E aí temos o 45 e o 120. Ao fazer a decomposição em fatores primos, temos lá então 45, 120, só o 120 dá por 2, 45 não dá, vai repetindo, vai copiando. Deu 60, dá por 2, 30 dá por 2, 15. O que observaram com 45 não dá para dividir por 2, não deu para dividir, vai sendo repetido, né?
Aí na sequência passamos a usar o número 3. Tanto 45 bem como 15 é divisível por 3. Então eu tenho lá 15 e 5. Como o 5 não é divisível por 3 e o 15 sim, então eu vou repetir o 5. 15 dividido por 3 dá 5. Encontramos todos 5. Dividido por 5, todo mundo 1. E aí multiplicamos, né? Agora, ao multiplicar, vamos encontrar o nosso MMC entre 45 e 120, que é 360. Na letra C, temos 72, 45 e 54. Ao fazer a decomposição, né, observa lá que o 45 não dá para dividir por 2, então ele vai sendo repetido. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. E o 54 dividido por 2 deu 27. Já não dá mais para dividir por 2. Ele vai sendo repetido juntamente com o 45. Quando eu dividir 18 por 2, eu encontrei 9. Agora sim, 9, 45, 27 são números ímpares. Não são divisíveis por 2, mas sim por 3. Aí encontrei o 3, o 15 e o 9. Dá para dividir todos por 3 novamente. Encontrei o número 1. O 5 não dá, vai repetir. E o 3 dá 1. 3 dividido por 3, 1. Aí sobrou 5 dividido por 5, 1. E aí está. Agora o que eu faço? Multiplico aqui os números primos que eu utilizei nesta fatoração. Né? E passei a encontrar aí o MMC entre 72 e 54 e 45, que deu 1080. Na letra D, nós temos 15, 20 e 25. Fazendo a decomposição em fatores primos, né? Está aí, número 2. Vou repetir aí o 15, vou repetir o 25. Agora nós temos aí o 10, dá por 2 de novo. E todo mundo aqui chegou no 5. Dá por 3, só o 15. Então o 5 vai se repetir, bem como o 25. Agora todos dá por 5. Aqui deu 5. 5 divide por 5 dá 1. Tudo deu 1. E vou fazer o quê? Lançar a multiplicação dos números primos que eu usei na fatoração, né? E aí passo a encontrar o número 300 aí como o MMC entre 15, 20 e 25. Lembrando, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like lá, ativa o sininho. Cada vídeo aula que o professor postar, você já recebe lá na sua conta do Google a notificação que tem aula nova, né? Aí também tu vai já se organizando mais. A questão número 38. De uma rodovia partem ônibus para João Pessoa a cada 3 horas, para Natal a cada 6 horas e para Recife a cada 8 horas. Em determinado dia, às 7 horas da manhã, partiram ao mesmo tempo ônibus para essas 3 cidades. Após quantas horas essa coincidência voltou a ocorrer? Então, ao fazermos a decomposição em fatores primos, 3, o 6 e o 8, né? Nós vamos fazer a decomposição. Né? O 3 repete, 6 dividido por 2 dá 3, daí vou repetindo. A hora que encerrou para o 2, 3 dividido por 3 dá tudo 1. Aí eu multiplico aqui e já vou perceber aí que eu cheguei no número 24, né? Então, após 24 horas, cada 24 horas, ocorre essa coincidência, né? Dos ônibus se encontrarem, então, beleza? Questão número 39. Rosa mora sozinha em uma cidade a 200 km de distância de seus sobrinhos Roberto, Mário e Rosana. Para evitar que a tia Rosa fique muito tempo só, seus sobrinhos combinaram de visitá-la da seguinte forma. Roberto costuma visitá-la a cada 12 dias, Mário a cada 20 dias e Rosana a cada 18 dias. Supondo que eles se encontraram hoje na casa da tia Rosa, daqui a quantos dias será o próximo encontro dos 3 sobrinhos? Então veja só,
ao fazer a decomposição em fatores primos, né? Ó, 12, 20 e 18. Todos dá por 2. 6, 10 e 9. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. 9 não dá e repete. E assim, vamos fazer um procedimento. E faço o que com os números primos que eu usei aqui? Multiplico, olha. E aí sim, meus 180 aí, dias eles vão se encontrar novamente, né? Próximo encontro dos 3 sobrinhos vai ser com 180 dias. Tá bem? Então aqui é a aplicação do dia a dia aí do nosso MMC, né? Vamos para a questão número 40. Em um sítio há uma rua de laranjeiras e ao seu lado uma rua de limoeiros. Os pés de laranja são plantados a cada 4 metros e os pés de limão a cada 6 metros. No início das ruas foi plantado um pé de laranja na frente de um pé de limão. De quantos em quantos metros isso vai acontecer novamente? Então, fazer a decomposição é múltiplo, de quantos em quantos, né? Múltiplos. Vamos fazer a decomposição em fatores primos, o número 4 e o 6, né? E aí, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, 3 não dá por 2, repete, mas o 2 dá 1, 3 dividido por 3, 1 e 1. E agora multiplicamos para se encontrar o nosso 12 aí, né? Ó. Então, com 12 metros. Beleza, gente boa? Um abração a todos e a todas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bom final de semana. Mas, olha, organizar essa recuperação de exercícios aí, beleza? E se encontramos aí segunda-feira.